Olá, sejam muito bem-vindos. Se um carro elétrico está nos seus planos, essa análise de hoje é fundamental. E vamos direto ao ponto, tá? A decisão mais importante na compra não é a marca ou modelo, mas sim o que está escondido ali, debaixo do assoalho do carro. Hoje, a gente vai desvendar a batalha que está definindo o futuro dos veículos elétricos, a tecnologia da bateria. É isso mesmo. A cor do carro é detalhe, mas a química da bateria, isso é o coração do veículo. E essa escolha, essa única escolha, impacta absolutamente tudo: a segurança da família, o custo no longo prazo, a durabilidade do investimento e, claro, a própria experiência de dirigir. Então, vamos ao que realmente interessa? No cenário de hoje, a briga se resume a duas tecnologias principais. De um lado, a gente tem a LFP, do outro, a NMC. Ambas são baterias de íon de lítio, claro. Mas, como a gente vai ver, as semelhanças param por aí. Primeiro, vamos falar da LFP, ou lítio-ferro-fosfato. Pense nela como se fosse aquele cavalo de batalha da indústria, sabe? A química dela é feita com materiais superabundantes e estáveis, como ferro e fosfato. Isso dá a ela uma reputação de ser incrivelmente robusta, segura e, olha só, feita para durar muito. Do outro lado do ringue, a gente tem a MMC, que é a níquel-manganês-cobalto. Se a LFP é o cavalo de batalha, a NMC é o carro esportivo de alta performance. A química dela é toda otimizada para uma coisa: densidade de energia. Traduzindo, isso quer dizer que ela consegue guardar mais energia em menos espaço. O resultado? Mais autonomia e mais potência. Tudo num pacote mais leve. E vamos para o primeiro round: segurança. E aqui não tem negociação, né? Para qualquer motorista, isso é prioridade máxima. Quando a gente lida com essa quantidade enorme de energia que tem numa bateria de carro elétrico, a estabilidade térmica, ou seja, o quão bem ela aguenta o calor, é simplesmente tudo. E olha, nesse quesito, a LFP tem uma vantagem que é decisiva. A estrutura química dela, com as ligações bem fortes entre o fósforo e o oxigênio, é por natureza muito mais estável. Isso faz com que ela seja bem mais resistente ao superaquecimento, que é a principal causa de falhas perigosas em baterias. Olhando para os números, a gente vê o tamanho dessa vantagem. A tal da fuga térmica, que é basicamente o ponto de superaquecimento sem volta de uma bateria, acontece por volta de 210 graus Celsius para a NMC. A LFP, por outro lado, aguenta firme até os 270 graus. Essa margem extra de 60 graus é uma apólice de seguro química gigantesca. E a vantagem não para por aí não. Se o pior acontecer e uma célula falhar, a química da LFP não libera oxigênio. O que isso significa? Que ela não alimenta um incêndio. Já as células NMC, quando superaquecidas, podem liberar oxigênio que, claro, intensifica perigosamente uma combustão. É por causa dessa estabilidade toda que a LFP também é a tecnologia preferida para sistemas de armazenamento de energia em casas. Ok, vamos para o segundo round. E aqui está o dilema central de todo mundo que pensa em comprar um carro elétrico: a vida útil da bateria contra a autonomia do carro. Em outras palavras, quanto tempo ela dura versus quão longe ela pode te levar com uma carga só. Esse gráfico aqui mostra a diferença de um jeito bem impressionante. As baterias LFP, ali à esquerda, aguentam em média uns 4.000 ciclos de carga-descarga completos ou até mais. Em contraste, as baterias NMC à direita geralmente duram por volta de 1.500 ciclos. Na prática, o que isso quer dizer é que uma bateria LFP pode durar 2, talvez até 3 vezes mais, mantendo a saúde por muito mais tempo. Então a troca é basicamente esta. Com a LFP, se ganha uma longevidade excepcional, perfeita para o uso do dia a dia, sabe? O trajeto para o trabalho, a rotina da cidade. Já com a NMC se abre mão de um pouco dessa vida útil em troca de mais densidade de energia, o que se traduz em mais autonomia para aquelas viagens longas de fim de semana. E é exatamente por isso que as marcas focadas em performance máxima e em autonomia de longo alcance ainda costumam usar a NMC. Ela permite que eles coloquem mais energia num pacote de bateria que é menor e mais leve. Isso mantém o carro ágil e, claro, maximiza a distância que se pode rodar com uma única carga. Bom, agora vamos para o terceiro round: custo e impacto ambiental. Chegou a hora de analisar como cada bateria afeta tanto o bolso quanto o planeta. A vantagem de custo da LFP é bem significativa. Ao eliminar metais que são caros e que têm preços muito voláteis, como o cobalto e o níquel, o custo para produzir uma célula LFP pode ser até 20% menor do que o de uma célula NMC parecida. Essa economia toda vem de alguns fatores que são chave. A LFP usa matérias-primas muito mais abundantes e baratas, como ferro e fosfato. Isso livra ela da dependência de materiais mais raros e de preço instável, como o cobalto.
Além disso, a cadeia de suprimentos para a LFP já está super madura e o processo de reciclagem dela tende a ser mais simples. Certo? Chegamos à hora do veredito. Depois de comparar segurança, vida útil e custo, como é que se faz a escolha final? Bom, a resposta se resume a uma única coisa: as prioridades de cada um como motorista. Vamos simplificar. Se a prioridade é um carro para o dia a dia, com segurança máxima, longevidade e um custo inicial mais baixo, a LFP é a escolha mais clara. Agora, por outro lado, se o que se busca é autonomia máxima para viagens longas, o melhor desempenho possível e o carro vai rodar muito em climas frios, a NMC provavelmente vai atender melhor essas necessidades. E para fechar, vamos olhar um pouquinho para o futuro, porque as tendências do mercado estão apontando para uma mudança, uma mudança sísmica na indústria automotiva. Esse gráfico da Bloomberg NEF conta a história toda. Repara só como as barras verdes, que são as LFP, estão projetadas para crescer e dominar o mercado até 2035. E isso não é só teoria, não. Grandes montadoras como a Tesla, a Ford, a BYD, elas já estão liderando essa mudança, adotando a LFP nos seus modelos de maior volume. Isso tudo nos leva à pergunta final. Com a LFP se preparando para se tornar o padrão da indústria, como isso vai remodelar o cenário dos carros elétricos? Será que isso vai levar a carros elétricos mais acessíveis para todo mundo, com uma autonomia que é boa o suficiente para a vida diária, mudando completamente as nossas expectativas? Uma coisa é certa, a revolução da bateria está só começando.